Tem coisas que a gente vive e pensa que jamais vai ter coragem de contar. Mas hoje, depois de tantos anos, eu resolvi abrir meu coração. Meu nome é Benedita Maria das Flores. Tenho 78 anos bem vividos e essa é a história que marcou a minha vida. Se você gosta de histórias reais, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me conta de onde você está ouvindo. Agora, escuta com atenção, porque o que eu vivi, pouca gente teria suportado. Meus queridos, sentem-se aqui pertinho da vó Benta. Peguem uma xícara de café quentinho, que hoje a prosa vai ser longa. Mais longa que a estrada de terra que levava nossa roça nos tempos de antanho, lá pelos idos de 1960. A chaleira subia no fogão a lenha, um som familiar e acolhedor, que ainda hoje me traz um acalanto no peito. O cheirinho de bolo de fubá recém-assado, com aquele toque de erva doce que minha mãe tanto gostava de usar, se espalha pela cozinha, preenchendo cada canto com uma doçura que se mistura à memória. E o sol da tarde, esse mesmo sol forte do interior de Goiás que me viu crescer, brincar descalça e envelhecer, espreita pela janela, pintando de dourado as cortinas de chita floridas que minha mãe costurou com tanto carinho. É nesse aconchego, nessa atmosfera de casa de vó, onde o tempo parece andar mais devagar e as lembranças flutuam como poeira dourada no ar, que eu quero compartilhar com vocês a minha verdade mais profunda, a minha história mais íntima e dolorosa, mas também a mais transformadora e libertadora. Eu nasci e me criei aqui mesmo, meus queridos, nessa terra abençoada do interior de Goiás, numa cidadezinha que o tempo parece ter esquecido, abençoada por Deus e linda por natureza. Um lugar onde as casas eram de pau a pique ou adobes, os telhados de telha de barro avermelhada e o chão, muitas vezes, ainda era batido, fresco no verão e úmido na estação das chuvas. Ali a vida ainda seguia o ritmo da natureza, do nascer e pôr do sol, das estações de chuva e seca, que ditavam o plantio e a colheita, da sinfonia dos animais que acordava a gente todo dia. Ah, que tempo bom aquele, meus queridos! A vida era mais simples, é verdade, sem essa correria de hoje, sem tanta tecnologia que nos afasta uns dos outros e nos prende em telas frias. Mas a gente tinha um essencial, o que realmente importa, aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. A família unida, sentada à mesa, dividindo o pão e as histórias. A terra generosa que nos dava o pão de cada dia, o milho, feijão, abóbora. E a alegria pura de viver cada momento, cada respiro, cada amanhecer, como se fosse um presente divino. Lembro como se fosse ontem do cheiro do café coado no pano, na hora, no fogão de lenha, da fumaça que subia, fina e perfumada, anunciando que o dia estava começando, do canto dos galos que formavam um coro fiel e barulhento ao anunciar o amanhecer e que se repetia incessantemente, chamando a todos para a lida, do orvalho que cobria o capim no quintal, molhando os nossos pés descalços enquanto íamos buscar água no poço, e do sol que entrava pela janela do nosso quarto, um raio de luz dourado que nos chamava para mais um dia de trabalho na roça, para as lides da casa, para brincadeiras no quintal. Éramos em 6 filhos, eu a caçulinha, a mais nova de todos, a denguinho da casa. Tinha 4 irmãos mais velhos, o José, o Antônio, o Pedro e o Francisco, e uma irmã um pouco mais velha que eu, a Maria. Meus pais, seu João e Dona Rosa, eram gente honesta, com as mãos calejadas pela lida no campo, mas com um coração cheio de amor e uma fé inabalável. Eles nos ensinaram o valor do respeito ao próximo, da união familiar, da fé em Deus e da gratidão pela vida e por cada colheita. A nossa casinha era pequena, com apenas 3 cômodos, mas o amor que cabia dentro dela era gigante, transbordava pelas frestas das paredes, aquecia cada canto, cada coração.
A gente brincava no quintal, correndo descalça na terra quente, subia nas árvores frutíferas, mangueiras enormes que davam as mangas mais doces, jabuticabeiras carregadas e cajueiros que espalhavam um cheiro azedo e gostoso no ar. Colhíamos as frutas diretamente do pé, sentindo o sabor doce e suculento da fruta fresca na boca, o mel escorrendo pelos dedos. Nos dias quentes, que eram muitos por aqui em Goiás, a gente pegava os baldes e ia para o rio, tomar banho, mergulhando nas águas frescas e cristalinas, sentindo a correnteza levar embora o cansaço, o calor e as preocupações. O riso solto ecoava pelas margens. À noite, depois da reza do terço, que era sagrada em nossa casa e reunia a família inteira ajoelhada, e do jantar simples, mas farto, feito com os produtos da nossa própria horta. Um angu de fubá, um feijão tropeiro, uma galinhada caipira. Meu pai pegava o violão, um instrumento já gasto pelo tempo, com as cordas enferrujadas, mas que nas mãos dele parecia ganhar vida. E cantava aquelas modas antigas, canções que falavam de amor perdido, de saudade da terra, de fé em Deus e da vida no campo. Eram melodias que enchiam a alma da gente de aconchego e de uma melancolia boa, daquelas que aquecem o coração. Minha mãe ficava ali do lado, sentada em sua cadeira de balanço de fibra, fiando algodão ou costurando a luz bruxulante do lampião de querosene, sempre com um sorriso sereno, um olhar de paz que nos transmitia segurança e tranquilidade. E nós, os filhos, ficávamos esparramados no chão, ouvindo as histórias que meu pai contava, cheias de causos e de sabedoria popular, as canções que ele cantava com voz embargada, sentindo o calor da família nos aquecer, nos proteger de qualquer mal. Era uma vida modesta, sim, sem luxos nem extravagâncias, sem eletricidade nem água encanada, mas era a nossa vida, e a gente era feliz com o pouco que tinha, com a simplicidade do dia a dia, com a abundância da natureza. A inocência da infância, sabe, meus queridos? A gente não conhecia a maldade, o mundo parecia um lugar seguro e acolhedor, um paraíso particular onde a única preocupação era saber qual seria a próxima brincadeira, qual árvore iríamos escalar, ou qual segredo iríamos compartilhar. E eu, sendo a mais nova, a caçulinha da casa, era denguinho da casa, paparicado por todos, especialmente pelos meus irmãos mais velhos, que me protegiam e me carregavam no colo quando eu cansava nas caminhadas até o rio. Meus irmãos eram meus heróis, meus companheiros de aventura, meus protetores. Com eles, eu me sentia invencível. A gente corria pelos campos de milho e feijão, pescava no rio com vara de bambu e linha de carretel, aprontava travessuras juntos, como roubar goiabadas doces do pé do vizinho ou espantar as galinhas do terreiro da tia Zulmira só para ver a correria. Parecia que nada de ruim poderia nos acontecer, que a nossa felicidade era inabalável, eterna, como o sol que nascia e se punha todos os dias. Essa era a minha vida, meus queridos, a vida simples e feliz de Benedita Maria das Flores, antes que a sombra da maldade, uma sombra que eu jamais poderia imaginar, resolvesse cruzar o nosso caminho, se instalar no seio da nossa própria família e apagar a luz dos meus olhos. Mas calma, respira fundo, que a história só está começando. Fica lá aí, que a vó Benta tem muito para contar. E essa é só a pontinha do iceberg. Ah, meus queridos, como eu queria poder guardar só essas lembranças boas na minha memória, como se fossem fotografias antigas. Aquelas em preto e branco que a gente guarda com tanto carinho em um álbum empoeirado, para que a dor nunca mais pudesse me alcançar, para que o tempo pudesse apagar o que veio depois. Mas a vida é como um rio, né? Tem suas águas calmas e serenas, que correm tranquilas por entre as pedras e as margens verdejantes, refletindo o céu azul e as nuvens passageiras. E tem suas correntezas perigosas, seus redemoinhos traiçoeiros que nos arrastam para o fundo, para lugares escuros e gelados que a gente jamais imaginou que existissem.
sem aviso prévio, sem dar tempo de se agarrar em algo. E foi numa dessas correntezas turbulentas que a minha juventude, a minha inocência, se perdeu, se esvaiu como areia fina entre os dedos, sem que eu pudesse fazer nada para segurá-la. Eu estava crescendo, meus queridos, deixando de ser aquela menininha que corria pelos campos com o joelho ralado e o cabelo despenteado, com a boca manchada de jabuticaba. O corpo começava a mudar, a se transformar de forma sutil, quase imperceptível no início, mas depois mais evidente. As curvas começavam a aparecer, a voz a engrossar um pouquinho, os primeiros fios de pelos a surgir, os primeiros sinais de que a infância estava ficando para trás e a adolescência, com suas descobertas e seus mistérios, batia à porta, me convidando a um novo mundo. As brincadeiras já não eram as mesmas. As bonecas de pano, que antes eram minhas melhores amigas, foram sendo deixadas de lado no baú de brinquedos. A gente começava a ter outros interesses, outras curiosidades, a sonhar com o futuro, com o que a vida nos reservava além das fronteiras da nossa pequena roça. Lembro que adorava ir para a escola, mesmo que fosse uma salinha simples, com poucas carteiras de madeira, uma lousa gasta e um cheiro de giz no ar. Era um refúgio para mim, um lugar onde eu me sentia viva e curiosa. Eu tinha sede de aprender, de descobrir o mundo através dos livros empoeirados, de desenhar letras e números no caderno de capa dura. E adorava conversar com as amigas, a Mariazinha, a Luzia, a Teresa, sobre os primeiros amores, os bailes da roça, os vestidos novos que a gente sonhava em ter. A professora, Dona Zilda, era uma santa mulher, com a paciência de Jó e um coração enorme, que nos ensinava as letras, os números, mas também nos ensinava sobre a vida, sobre o respeito ao próximo, sobre a importância de sonhar e de lutar pelos nossos sonhos. Eu me sentia abençoada por ter uma professora tão dedicada. E também gostava muito de ajudar minha mãe nos afazeres da casa, aprender os segredos da cozinha, como fazer um bom pão de queijo que crescia no forno a lenha, um bolo de milho fofinho com cheiro de infância, um doce de leite cremoso que derretia na boca e deixava um sabor doce e persistente. Eu observava cada movimento dela, cada pitada de tempero que ela colocava na comida, cada ponto do bordado delicado que ela fazia na toalha da mesa, aprendendo com a sabedoria das suas mãos calejadas, mas tão gentis. Meu pai me ensinava os trabalhos da roça, como preparar a terra, como plantar e colher o milho, o feijão, a abóbora, como cuidar dos animais, como respeitar a terra que nos alimentava. Ele me ensinava a ler os sinais da natureza, a prever a chuva pelo cheiro no ar e pelas nuvens que se formavam no horizonte, a sentir o cheiro da terra molhada antes da tempestade. Ele me ensinava a ser forte e resiliente, como as plantas que brotam mesmo em solo árido. Meus irmãos mais velhos, o José, o Antônio, o Pedro e o Francisco, já estavam começando a trabalhar fora, ajudando no sustento da casa, trazendo para casa o pouco dinheiro que ganhavam nas fazendas vizinhas ou trocando produtos da roça. A gente continuava unido, é verdade, mas não passávamos muito tempo juntos como antes. Eles estavam sempre ocupados com as responsabilidades da vida adulta. Cada um começando a trilhar o seu próprio caminho, a construir o seu próprio futuro. A Maria, minha irmã mais velha, era minha confidente, minha companheira de todas as horas, minha alma gêmea. A gente dividia segredos, sonhos, medos. Ela me ajudava a arrumar o cabelo, a escolher o vestido para as festas, a me maquiar com um batonzinho de cera vermelho que a gente comprava na vendinha do seu Joaquim e que nos fazia sentir adultas. As festas da igreja, principalmente a festa do Divino Espírito Santo, que durava dias e trazia gente de todas as fazendas vizinhas, eram os momentos de maior alegria. Era um evento que movimentava a comunidade inteira.
A gente se arrumava com as melhores roupas, aquelas que a gente guardava 7 chaves para as ocasiões especiais, com os cabelos bem penteados e as flores frescas nos cabelos. Dançávamos quadrilha até os pés do Éren, sob as luzes coloridas dos lampiões, ao som da sanfona e do violão que animavam a festa. Comíamos os quitutes deliciosos feitos pelas mulheres da comunidade, como paçoca de amendoim, bolo de arroz, cocada branca e queimada, pé de moleque crocante, suspiros e roscas de amassar. O cheiro de doce no ar era inebriante. Era uma oportunidade de encontrar os amigos, de paquerar os rapazes, de rir à toa, de esquecer os problemas do dia a dia e de sentir a comunidade unida. Eu lembro que tinha um menino, o João, filho do seu Manuel, o dono da padaria, que sempre me olhava de um jeito diferente, com um brilho nos olhos que me fazia corar e o coração disparar no peito. Ah, o primeiro amor, meus queridos! Aquela sensação de borboletas no estômago, o frio na barriga. A gente trocava bilhetinhos escondidos durante a missa, com mensagens curtas e tímidas. Dávamos as mãos na festa, sentindo um arrepio gostoso percorrer o corpo, um calor que me fazia sorrir sem motivo. A gente sonhava com um futuro juntinho, com uma casinha na roça, com muitos filhos correndo pelo quintal, com uma vida simples, mas cheia de amor e de paz. Era tudo tão puro, tão ingênuo, tão cheio de esperança. Eu me senti uma moça feliz, cheia de sonhos e expectativas, com a vida inteira pela frente, como um campo florido esperando ser explorado. A vida parecia um caminho florido, sem espinhos nem obstáculos, um jardim encantado onde a felicidade brotava em cada esquina, em cada sorriso e em cada brisa. Mas, meus queridos, a gente nunca sabe o que o destino nos reserva, não é verdade? Às vezes, a felicidade dura pouco e a dor chega de repente, como uma tempestade em dia de sol, sem aviso prévio, sem dar tempo de se agarrar em algo. E foi numa dessas correntezas turbulentas que a minha juventude, a minha inocência, se perdeu, se esvaiu como areia fina entre os dedos, sem que eu pudesse fazer nada para segurá-la. Eu estava crescendo, meus queridos, deixando de ser aquela menininha que corria pelos campos com os joelhos ralados e o cabelo despenteado, com a boca manchada de jabuticaba. O corpo começava a mudar, a se transformar de forma sutil, quase imperceptível no início, mas depois mais evidente. As curvas começavam a aparecer, a voz a engrossar um pouquinho, os primeiros fios de pelos a surgir, os primeiros sinais de que a infância estava ficando para trás e a adolescência, com suas descobertas e seus mistérios, batia à porta, me convidando a um novo mundo. As brincadeiras já não eram as mesmas. As bonecas de pano, que antes eram minhas melhores amigas, foram sendo deixadas de lado no baú de brinquedos. A gente começava a ter outros interesses, outras curiosidades, a sonhar com o futuro, com o que a vida nos reservava além das fronteiras da nossa pequena roça. Lembro que adorava ir para a escola, mesmo que fosse uma salinha simples, com poucas carteiras de madeira, uma lousa gasta e um cheiro de giz no ar. Era um refúgio para mim, um lugar onde eu me sentia viva e curiosa. Eu tinha sede de aprender, de descobrir o mundo através dos livros empoeirados, de desenhar letras e números no caderno de capa dura. E adorava conversar com as amigas, a Mariazinha, a Luzia, a Teresa, sobre os primeiros amores, os bailes da roça, os vestidos novos que a gente sonhava em ter. A professora, Dona Zilda, era uma santa mulher, com a paciência de Jó e um coração enorme, que nos ensinava as letras, os números, mas também nos ensinava sobre a vida, sobre o respeito ao próximo, sobre a importância de sonhar e de lutar pelos nossos sonhos. Eu me sentia abençoada por ter uma professora tão dedicada. E também gostava muito de ajudar minha mãe nos afazeres da casa, aprender os segredos da cozinha,
como fazer um bom pão de queijo que crescia no forno a lenha, um bolo de milho fofinho com cheiro de infância, um doce de leite cremoso que derretia na boca e deixava um... Meus queridos, como é difícil reviver esses momentos. A gente tenta esquecer, tenta apagar da memória, enterrar a dor lá no fundo da alma como se fosse um tesouro amaldiçoado, algo que nunca existiu. Mas às vezes ela volta à tona, como uma lembrança amarga, um pesadelo que se repete incessantemente em noites insones, um fantasma que me persegue. Foi nessa época, quando eu estava começando a virar mocinha, com o corpo se transformando e a alma cheia de sonhos e de inocência, que as coisas começaram a mudar dentro de casa, de uma forma sutil no início, quase imperceptível, como uma sombra que se esgueira pelos cantos, mas que logo se tornou insuportável, sufocante. Meus irmãos, que antes eram tão carinhosos e protetores, que me carregavam no colo, me defendiam nas brigas com outros meninos e me contavam histórias para eu dormir, começaram a ter olhares estranhos, diferentes, com um brilho no olhar que me causava um arrepio na espinha. No começo eu não entendia, achava que era coisa da minha cabeça, que eu estava imaginando coisas, que eu estava ficando louca. Eu tentava ignorar, me convencer de que era apenas a minha mente pregando peças, mas aos poucos as brincadeiras foram ficando mais pesadas, mais íntimas, os toques mais invasivos, as palavras mais sugestivas, sussurradas em meu ouvido em momentos em que ninguém mais podia ouvir. Eu me sentia confusa, desconfortável, com o coração apertado no peito, uma sensação de pânico que me gelava por dentro, mas tinha medo de falar, de contar para os meus pais, de estragar a paz da nossa família, de causar uma briga, de desonrar o nome deles. Afinal, eram meus irmãos, as pessoas que eu mais confiava, que eu via como meus protetores, meus aliados. A vergonha me paralisava, o medo me silenciava, me prendia em um nó na garganta, me impedia de gritar por socorro. E a situação foi piorando dia após dia, noite após noite. Aqueles que deveriam me proteger, me cuidar, me amar incondicionalmente, eram os que me causavam tanto sofrimento, tanta dor, tanto pavor. Eu me sentia presa numa teia escura, pegajosa, como uma mosca em uma aranha, sem saber para onde correr, a quem pedir ajuda, quem poderia me tirar daquele inferno que se tornara minha própria casa. O meu corpo, que estava começando a florescer, a se desenvolver, a ganhar formas de mulher, se tornou um motivo de horror para mim. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais, me sentia suja, impura, culpada, como se eu tivesse feito algo errado para merecer aquilo, como se a culpa fosse minha por ter nascido mulher, por ter um corpo que atraía maldade. A cada toque indesejado, a cada olhar lascivo, eu senti uma parte de mim morrer. As noites se tornaram um pesadelo, um tormento sem fim. O medo constante me impedia de dormir, de descansar. Eu passava as madrugadas em claro, com os olhos fixos no teto de madeira, esperando amanhecer, torcendo para que o sol trouxesse um pouco de alívio, de paz, mesmo que fosse por algumas horas. O simples ranger de um assoalho, o sussurro do vento nas árvores, um latido distante de cachorro, tudo me fazia saltar na cama, com o coração disparado. Eu dormia com o olho aberto e outro fechado, com a coberta apertada contra o peito, como um escudo inútil. Durante o dia eu tentava disfarçar, sorrir, fingir que tudo estava bem, que a vida seguia seu curso normal, que eu era apenas uma menina feliz e despreocupada. Mas por dentro eu estava desmoronando, em pedaços, como um vaso de barro que cai no chão e se estraçalha. A alegria da minha infância tinha desaparecido, dando lugar a um vazio profundo, a uma dor lancinante que me consumia por dentro, que me corroía a alma. Eu me perguntava por que aquilo estava acontecendo comigo, o que eu tinha feito para merecer tamanha crueldade, tamanha covardia. Eu tentava encontrar uma explicação, uma razão, mas não encontrava respostas, apenas mais perguntas sem solução, sem sentido.
O silêncio dentro de casa era ensurdecedor, um silêncio carregado de segredos e de culpa, um silêncio que gritava em meus ouvidos, me ensurdecendo para o mundo. Meus pais pareciam não perceber nada, ou talvez preferissem não ver, não acreditar, para não ter que enfrentar a dura realidade, para não ter que ver a família desmoronar. A inocência deles me doía ainda mais, me fazia sentir ainda mais sozinha, mais desamparada. Eu me sentia completamente isolada, invisível, presa dentro da minha própria família em um pesadelo que parecia não ter fim, uma tortura diária. Aquele lar que antes era um porto seguro, um lugar de amor e de acolhimento, se transformou numa prisão, num palco de horrores, onde a minha alma era violentada a cada dia, a cada noite. E eu, a menina sonhadora, cheia de vida, me via perdida, desamparada, com a alma ferida, em pedaços, sem saber como me reerguer, como encontrar uma saída. A cada toque, a cada olhar, a cada sussurro, eu me sentia mais e mais distante de mim mesma, de quem eu era. Era como se uma parte de mim estivesse sendo roubada, arrancada à força, um pedaço da minha essência que desaparecia a cada dia. Eu me fechava em meu próprio mundo, um mundo de silêncio e dor, onde a única companhia era o meu próprio sofrimento, a minha própria agonia. A comida perdia o sabor, as brincadeiras não tinham mais graça, a luz do sol parecia cinzenta, sem vida. As flores do quintal que antes eu admirava pareciam murchas e sem cor. A vida, antes tão colorida, se transformou num emaranhado de tons escuros, de sombras e de medos, de pesadelos acordados. Eu me sentia presa num labirinto sem saída, onde cada esquina me levava a mais dor, a mais desespero. O cheiro da terra que antes me trazia paz e me lembrava das brincadeiras, agora me lembrava do chão onde eu caía, onde eu me escondia para chorar, para soluçar em silêncio. O canto dos pássaros que antes me alegrava e me fazia sorrir, agora parecia um lamento, um eco da minha própria tristeza, uma canção fúnebre. O rio que antes me convidava a mergulhar em suas águas frescas e a brincar, agora me parecia um abismo, um lugar para onde eu poderia me jogar e acabar com tudo, com toda a dor. Mas, meus queridos, mesmo em meio a tanta escuridão, a tanta dor, a tanta agonia, uma pequena chama de vida ainda resistia dentro de mim, uma chama teimosa que se recusava a apagar. Era a esperança, a teimosia de uma menina que, apesar de tudo, ainda queria viver, ainda queria encontrar a luz. E foi essa chama que, aos poucos, começou a me guiar para fora daquele abismo, me dando um fio de força para me agarrar. A descoberta daquele sofrimento, meus queridos, foi como um raio em céu azul, um trovão que ecoou dentro da minha alma, estraçalhando a minha paz e a minha inocência em 1000 pedaços. A minha alegria se esvaiu, evaporou como água no sol quente do meio-dia. A minha inocência se perdeu para sempre, como um balão que escapa das mãos de uma criança e voa para longe, para o infinito, sem volta. Eu me sentia como um passarinho com as asas quebradas, sem poder voar, sem ter para onde escapar, preso em uma gaiola invivível, cujas grades eram feitas de vergonha e de medo. A dor era tanta, mas tanta, que eu achava que não ia suportar, que o meu coração ia explodir a qualquer momento, que eu ia desfalecer ali mesmo, sem ar. Eu chorava escondida, no meu quarto, com o travesseiro abafando os meus soluços para que ninguém me ouvisse. Chorava no meio da roça, sob a sombra de uma mangueira antiga, com o rosto afundado nas mãos, em qualquer canto onde eu pudesse me isolar, longe dos olhos curiosos e dos julgamentos, eu me derramava em lágrimas. As lágrimas eram o meu único alívio, a única forma de expressar o sofrimento que me consumia por dentro, que me corroía a alma, que me deixava em carne viva. Mas as lágrimas não eram suficientes para apagar a dor, para cicatrizar as feridas que se abriam a cada dia, a cada toque, a cada lembrança. O medo me acompanhava a
cada instante, a cada passo. O medo dos olhares, dos toques, das palavras, dos sussurros. Eu vivia em constante estado de alerta, com os nervos à flor da pele, com o corpo tenso, tentando me proteger, me esquivar, me esconder. Mas era difícil, muito difícil, quando a ameaça vinha de dentro da própria casa, daqueles que deveriam ser o meu refúgio, o meu porto seguro, o meu abrigo. E além da dor do abuso, meus queridos, veio o peso do julgamento, o olhar acusador da sociedade, da nossa pequena cidade, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, onde a fofoca corria mais rápido que o vento. As pessoas começaram a notar que alguma coisa estava errada comigo. Eu, antes tão risonha e falante, agora andava cabisbaixa, com os ombros curvados, falava pouco, quase um sussurro. Evitava os encontros, as festas na praça, os bailes da roça. Os boatos começaram a correr, as fofocas a se espalhar como fogo em capim seco, destruindo a minha reputação, a minha honra. As línguas afiadas da vizinhança não perdoavam. Criavam histórias, inventavam mentiras, me acusavam de coisas que eu jamais teria coragem de fazer. Diziam que eu era esquisita, que andava com maus modos, que tinha algo de errado em mim. Alguns até insinuavam coisas horríveis, sem saber a verdade, sem imaginar o inferno que eu estava passando, a dor que eu carregava em segredo, o olhar de reprovação das pessoas na rua, na igreja, na venda do seu Joaquim. Era como uma facada no meu coração já ferido, uma punhalada que me fazia sangrar por dentro, me dilacerava. Eu me sentia culpada, envergonhada, como se a culpa de tudo fosse minha, como se eu tivesse provocado aquela desgraça, aquela vergonha. A sociedade, meus queridos, muitas vezes é cruel com as vítimas, não é verdade? Em vez de oferecer apoio, acolhimento, acabam julgando, culpabilizando, jogando a culpa nas costas de quem já está carregando um fardo pesado demais, quase impossível de suportar. E eu, uma menina indefesa, me vi sozinha no meio daquele turbilhão de dor e de julgamento, sem ninguém para me estender a mão, para me defender, para me proteger das calúnias. A minha autoestima foi lá para baixo, despencou como uma pedra no fundo do poço. Eu não me sentia digna de nada, de ninguém, nem mesmo de respirar o mesmo ar que as pessoas de bem. Achava que a minha vida não tinha mais sentido, que eu estava marcada para sempre por aquela tragédia, por aquela mancha que jamais sairia de mim, que me acompanharia até o túmulo. Cheguei a pensar em coisas ruins, sabe, meus queridos? Em desistir de tudo, em acabar com aquele sofrimento de uma vez por todas, em sumir do mapa, desaparecer para sempre. Eu olhava para o rio e pensava em me jogar, em deixar a correnteza me levar para longe, para um lugar onde a dor não pudesse me alcançar, onde o silêncio seria eterno. Eu imaginava a água fria me envolvendo, apagando a chama da minha vida. Eu pensava que seria um alívio, um escape para tanto tormento. Mas no fundo, bem lá no fundo, uma pequena chama de esperança ainda queimava dentro de mim, uma brasa que se recusava a apagar, por mais que o vento da desgraça assoprasse forte. Uma voz sussurrava, fraquinha, quase inaudível, que eu não podia deixar aquela maldade me vencer, que eu precisava encontrar uma forma de sair daquele inferno, de me libertar daquelas correntes invisíveis que me prendiam. Era a voz da Benedita de antes, a menina que sonhava, que ria, que tinha fé. E foi essa pequena chama, essa voz fraca, que me deu forças para continuar, para dar o primeiro passo em direção à minha salvação. Meus queridos, a queda emocional foi profunda, a mais profunda que alguém pode experimentar. O julgamento foi cruel, mais cruel que qualquer chicote, mas eles não conseguiram apagar a minha essência, a minha vontade de viver, a minha fé em um futuro melhor. Eu estava ferida, sim, profundamente ferida, mas não estava morta.
E a vida ainda me reservava muitas surpresas, muitos caminhos a serem trilhados, e eu sabia que precisava seguir. Eu tinha que lutar por aquela menina que ainda morava dentro de mim, aquela que merecia ser feliz. Meus queridos, depois de tanto sofrimento, de tantas lágrimas derramadas que pareciam não ter fim, de tantas noites em claro, com o coração apertado e a mente em tormento, chegou um momento em que eu disse basta. Não aguentava mais viver daquele jeito, com medo me perseguindo como uma sombra, a vergonha me sufocando a cada respiração, a dor me consumindo por dentro, me transformando em um espectro de mim mesma. Eu olhei para o meu reflexo no espelho, um espelho embaçado pela umidade do tempo e pelas minhas próprias lágrimas, e vi uma menina perdida, assustada, com os olhos tristes, fundos, sem brilho, sem vida. Seus cabelos estavam sempre despenteados, sua pele pálida, seus lábios rachados pelo ressecamento da alma. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, eu também vi uma centelha de força, uma fagulha de esperança que se recusava a apagar, uma pequena chama que ainda ardia em meio à escuridão mais densa. E foi essa fagulha que eu decidi alimentar, regar com as poucas forças que me restavam, transformar em um incêndio que me libertaria daquela prisão invisível, daquela vida de tormento. Eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, me afogando na dor e no medo, me escondendo do mundo, me definhando em silêncio, aquela maldade iria me consumir por completo, me transformar em uma sombra, em um nada, em um corpo sem alma. E eu não queria isso, meus queridos. Eu queria viver, eu queria ter uma vida de verdade, plena, feliz, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, mesmo com as cicatrizes que eu carregava na alma e no corpo. A decisão de mudar não foi fácil, meus queridos. Foi um processo lento, doloroso, cheio de recaídas, de momentos em que eu pensava em desistir de tudo, em me entregar à escuridão. Eu chorava, sentia raiva, me desesperava, mas eu estava determinada, com uma força que eu nem sabia que tinha, a não deixar que aquela tragédia definisse quem eu era, que ela me roubasse o meu futuro, a minha dignidade. Eu comecei a buscar forças dentro de mim, em uma fé que eu nem sabia que ainda existia. Comecei a me agarrar nas pequenas coisas que ainda me davam alegria, que me faziam sentir viva, mesmo que por um breve instante. O canto dos pássaros ao amanhecer, uma sinfonia que me lembrava da beleza da vida, o sol da manhã que aquecia minha pele, me trazendo uma sensação de conforto e esperança. O cheiro da terra molhada depois da chuva, um aroma fresco e purificador, o sabor doce de uma fruta colhida no pé, um lembrete da generosidade da natureza. Eu comecei a me afastar dos meus irmãos, a evitar o contato físico, a me proteger da maneira que eu podia, mesmo que isso significasse me isolar ainda mais, dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio quarto. Eu fingia estar doente, me escondia, inventava desculpas para não ficar a sós com eles. E também comecei a buscar ajuda, mesmo que de forma tímida e indireta, com a voz embargada pelo medo e pela vergonha, com o coração palpitando a cada palavra. Eu conversava com a minha melhor amiga, a Maria, a quem eu confiava os meus segredos mais profundos, os meus medos mais sombrios. Eu contava para ela algumas das minhas angústias, sem conseguir dizer tudo, sem conseguir pronunciar as palavras que me machucavam tanto, as palavras abuso, incesto, medo. Mas já era um começo, um alívio para minha alma sobrecarregada. O apoio dela foi fundamental naquele momento. Maria me ouvia com paciência, com um olhar de carinho e compreensão que me aquecia o coração. Ela me abraçava apertado,
Me dava palavras de conforto, me dizia que eu não estava sozinha, que ela estaria sempre ali por mim. Foi ela que me incentivou, com sua doçura e sua firmeza, a procurar a professora da escola, Dona Helena, uma senhora muito sábia e bondosa, com os cabelos brancos como a neve e um sorriso acolhedor que me transmitia segurança. Dona Helena, com a sua sensibilidade e a sua experiência de vida, percebeu que havia algo de errado comigo, que eu carregava uma dor profunda em meus olhos, uma tristeza que não era própria de uma menina da minha idade. Com muita delicadeza e paciência, ela foi me ganhando, me mostrando que eu não estava sozinha, que eu não era culpada de nada, que o que eu estava passando não era normal, não era certo, era uma injustiça. Ela me explicou que o que os meus irmãos estavam fazendo era errado, era crime, era uma violação do meu corpo, da minha alma. E ela me ofereceu o seu apoio incondicional, a sua casa, o seu ombro amigo, a sua voz para me guiar. Foi com a ajuda de Maria e de Dona Helena que eu comecei a encontrar forças para lutar, para buscar uma saída daquela situação, para me libertar das amarras do medo e da vergonha que me prendiam. Eu decidi que não ia mais me calar, que não ia mais me esconder, que não ia mais viver com aquele peso nas costas, com aquele segredo que me sufocava. Eu ia enfrentar os meus medos, por mais que eles fossem grandes, por mais que me causassem arrepios e tremores. Eu ia falar, eu ia gritar se fosse preciso. A virada, meus queridos, aconteceu quando eu percebi que eu tinha o direito de ser feliz, de ter uma vida digna, livre daquela violência, daquele sofrimento que me atormentava. Eu tinha o direito de ter um futuro, de sonhar, de amar e ser amada. E essa certeza, essa convicção me deu a coragem que eu precisava para dar o primeiro passo rumo à minha libertação, rumo a uma nova vida. Foi como se uma luz se acendesse dentro de mim, iluminando o caminho que eu deveria seguir, me mostrando que a escuridão não era o meu destino. E essa luz, meus queridos, foi o início da minha jornada de cura, de autodescoberta e de amor próprio. Depois de muitos anos de luta e de superação, meus queridos, eu consegui reconstruir a minha vida, tijolo por tijolo, com a paciência de quem sabe que a pressa é inimiga da perfeição e a fé inabalável de quem acredita em um amanhã melhor. O trabalho duro e a dedicação me permitiram crescer profissionalmente, me abriram portas que eu jamais imaginei que se abririam para uma moça do interior sem muitos estudos. Comecei como doméstica, limpando casas, lavando roupas à mão, cozinhando para outras famílias, aprendendo os segredos das donas de casa da cidade. Mas com o tempo e o estudo, com a minha sede insaciável por conhecimento e a minha vontade de progredir, consegui trabalhar em outras áreas. Minha mãe sempre me ensinou a costurar, desde pequena, e eu amava sentir o tecido nas minhas mãos, criar algo novo a partir do nada. Foi assim que, aos poucos, aprendi um ofício, me tornei costureira. Com as mãos que antes tremiam de medo, agora firmes e hábeis, criando peças lindas, cheias de vida e de cor, como se estivesse costurando um novo destino para mim. A costura se tornou a minha terapia, o meu refúgio, a minha forma de expressar a minha criatividade e a minha força interior. Cada ponto que eu dava na máquina era um ponto de superação, um ponto de cura para minha alma. Eu podia me perder no som da máquina, no deslizar do tecido e esquecer as dores do passado. Eu montei o meu próprio ateliê, um pequeno espaço aconchegante e cheiroso a tecido novo na minha casa, com máquinas de costura antigas, mais fiéis, tecidos coloridos pendurados nas paredes e linhas de todas as cores.
Era ali que eu recebia minhas clientes, que eu criava as minhas peças sob medida, que eu fazia o que eu amava, com paixão e dedicação, desde vestidos de festa até roupas para o dia a dia. Aos poucos, fui ganhando reconhecimento na cidade. As pessoas admiravam o meu trabalho, a qualidade das minhas costuras, a minha atenção aos detalhes. Mas mais do que isso, elas admiravam a minha história de vida, a minha capacidade de me reerguer depois de tudo que eu tinha passado, de me transformar em uma mulher forte e independente. Eu me tornei uma mulher independente, forte, realizada, com a cabeça erguida e o coração em paz. Ganhava o meu próprio dinheiro, podia me sustentar e ainda ajudar meus pais, que ficaram muito abalados com tudo que aconteceu. Nunca me casei, meus queridos. Talvez as marcas do passado ainda fossem muito profundas. Talvez eu tenha construído uma muralha ao redor do meu coração para me proteger de novas dores, de novas decepções. A ideia de intimidade ainda me causava um calafrio e eu escolhi a solidão como uma forma de autopreservação. Mas eu não me sentia sozinha. Eu tinha minhas amigas, minhas clientes, que se tornaram como uma segunda família para mim, confidentes, companheiras de chá da tarde e de risadas. E, principalmente, eu tinha a mim mesma, a minha própria companhia, a minha própria paz, a minha própria dignidade reconquistada. A relação com a minha família nunca mais foi a mesma, é verdade. O perdão foi um processo longo e difícil, uma estrada cheia de pedras e espinhos, mas eu consegui perdoar meus pais que sofreram muito com tudo aquilo, que carregaram a culpa e a dor em seus corações por não terem visto o que acontecia sob os seus próprios narizes. Com meus irmãos, o caminho foi mais complicado. A dor da traição, do abuso, ainda era muito presente, uma ferida que demorou a cicatrizar e que, vez ou outra, ainda latejava. Mas com o tempo e com muita terapia, com a ajuda de profissionais que me guiaram nesse processo de cura interior, eu consegui encontrar um certo nível de paz, de aceitação. Não houve uma reconciliação completa, mas houve um distanciamento respeitoso. Eu entendi que eu não podia carregar aquele rancor para sempre, que precisava me libertar daquele peso para poder seguir em frente, para poder viver plenamente, sem amargura. O final da minha história, meus queridos, não é um conto de fadas com um príncipe encantado e final feliz em um castelo. A cicatriz daquele abuso sempre estará em mim, uma marca invisível, mas presente, que me lembra do que eu vivi. Mas essa cicatriz não me define. Ela me lembra da minha força, da minha capacidade de superação, da minha resiliência. Eu transformei a minha dor em aprendizado, a minha fragilidade em resiliência, a minha tristeza em sabedoria e a minha voz em instrumento de alerta. E hoje, aos 78 anos, com os cabelos brancos e as rugas que marcam as histórias da vida, eu posso dizer que sou uma mulher feliz e realizada, com a alma leve e o coração cheio de gratidão. Eu superei a violência, o julgamento, a dor mais profunda. Eu construí uma vida nova, baseada na honestidade, no trabalho e no amor próprio. Uma vida que é só minha. E a minha maior vitória, meus queridos, é poder compartilhar a minha história com vocês, na esperança de que ela possa inspirar outras pessoas que passaram por situações semelhantes, que se sentem perdidas, desamparadas, sem voz. Vocês não estão sozinhos. É possível superar a dor, reconstruir a vida e encontrar a felicidade novamente. Acreditem em si mesmos, busquem ajuda, não se calem. A voz de vocês é a arma mais poderosa contra a violência, contra a injustiça, contra o silêncio que mata. E a minha voz, meus queridos, é a voz de muitas outras. Meus queridos, chegamos ao final da nossa conversa de hoje.
Espero que a minha história tenha tocado o coração de vocês e deixado alguma semente de esperança, de força, de inspiração. Sei que foi uma história forte, dolorosa, que remexe em feridas antigas e ainda me traz um aperto no peito, mas também é uma história de superação, de resiliência, de amor à vida, de fé inabalável no ser humano e em Deus. Olhando para trás, para aquela menina assustada que eu fui um dia, com os olhos cheios de medo e a alma em pedaços, eu sinto orgulho da mulher que me tornei, da jornada que percorri, dos obstáculos que superei. As marcas estão aqui sim, visíveis em minha alma, mas elas não me diminuem, elas me engrandecem. Eu aprendi muito com o sofrimento, com as dores da vida. Aprendi a valorizar as pequenas coisas, os momentos simples, um abraço sincero, um raio de sol, o canto dos pássaros. Aprendi a amar com mais intensidade, a perdoar com mais generosidade, não para o outro, mas para mim mesma, para me libertar. Aprendi a viver cada dia como se fosse o último, a extrair a beleza e a lição de cada experiência, por mais difícil que ela fosse. A vida me ensinou que a dor pode nos derrubar, nos fazer cair de joelhos e sentir que o mundo desaba sobre nós. Mas ela também pode nos fortalecer, nos tornar mais resistentes, mais sábios, mais compassivos. A escolha é nossa, meus queridos. Eu escolhi me levantar, eu escolhi lutar, eu escolhi viver, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as cicatrizes. E hoje eu sou grata por cada dia, por cada experiência, pelas pessoas que estiveram ao meu lado e pelas que me ensinaram lições importantes, mesmo que dolorosas e amargas. Minha gratidão se estende a Dona Helena, que foi minha luz em meio à escuridão, a minha amiga Maria, que me deu o ombro e o afeto quando mais precisei, e até mesmo aos meus pais, que com suas limitações me amaram da forma que puderam. Sou grata por cada cliente que me confiou um pedaço de tecido e uma parte de seus sonhos em meu ateliê. Minha vida se tornou um testemunho de que a esperança pode nascer das cinzas e que a força interior é um farol que nunca se apaga. Se você está passando por alguma dificuldade, por alguma dor que parece intransponível, por algum sofrimento que te sufoca, lembre-se de que você não está sozinho. Busque ajuda, converse com alguém de confiança, não se isole, não se feche em seu próprio mundo. Acredite na sua força interior, na sua capacidade de superação. Você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que pensa. Você tem dentro de si um universo de possibilidades. E nunca, nunca mesmo deixe que a maldade do outro defina quem você é, que ela roube a sua essência, a sua luz de viver. Você é único, especial e merece ser feliz, merece ter uma vida plena e digna, merece amar e ser amado. Quero agradecer a cada um de vocês por terem me ouvido com tanta atenção e carinho, por terem me acompanhado nessa jornada de dor e de superação. A partilha da minha história é um ato de coragem, de libertação, mas também é uma forma de me conectar com vocês, meus queridos, de criar um laço de afeto e de esperança, de mostrar que a vida vale a pena ser vivida apesar dos pesares. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela te inspirou, se te deu um sopro de alento, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam precisar ouvir essa mensagem de força e de esperança.
E não se esqueçam de se inscrever no canal da Vó Benta para acompanhar mais histórias e reflexões sobre a vida, sobre os desafios e as alegrias que ela nos reserva. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima prosa, meus queridos. A vida é um presente e cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de florescer, de ser feliz. Que a paz e o amor estejam sempre com vocês.